Oi, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a continuação do livro Me Chame Pelo Seu Nome, que é o livro Me Encontre. Eu fiz um vídeo no final do ano passado, em dezembro, se não me engano, sim, foi dezembro, falando sobre o livro Me Chame Pelo Seu Nome, sobre o filme e também falando sobre o que eu esperava do Me Encontre. Como a minha intenção era ter lido o livro logo após eu ter feito aquele vídeo, né, sobre o livro, eu acabei não postando o vídeo, porque primeiro eu queria ter lido o livro para depois postar e, enfim, fazer um vídeo meio que um atrás do outro. O que acabou acontecendo foi que, tipo, o meu final de ano foi muito corrido, eu não tive tempo para ler o livro ou sequer editar aquele outro vídeo que eu tinha feito. Eu recomendo que você assista ele primeiro para você ter mais ou menos uma perspectiva de onde eu estava antes de eu ler esse livro. Mas falando sobre o livro, eu basicamente li esse livro assim em 3 parcelas, por assim dizer. Porque eu comecei a ler esse livro em março, que basicamente tinha começado a quarentena mais ou menos. Eu li o primeiro capítulo inteiro do livro. E o que é o primeiro capítulo desse livro? Metade dele. Não é um livro muito grande, mas pra mim que não tô acostumado a ler, é bastante. Então eu acabei lendo esse primeiro capítulo do livro, que é basicamente a metade do livro, e eu falei, ok, amanhã eu continuo. Chegou amanhã e eu acabei não lendo, e enfim, né? Já se passaram, eu acho que uns 5 meses desde então, e só agora eu consegui terminar o livro. Então, assim, a princípio eu tava muito empolgado, sabe? Eu comprei esse livro quase que na pré-venda. Eu queria logo já ler ele, mas, como eu já disse, né, eu não tive tempo para ler ele no final do ano, e só fui ter tempo para começar em março desse ano, e enfim, né, terminar agora, em agosto. Mas assim, para começar a falar sobre o livro, eu quero responder uma pergunta que eu mesmo fiz no outro vídeo que eu gravei no final do ano passado. No outro vídeo, eu me perguntei como eles fariam para continuar o livro Me Chame Pelo Seu Nome. Esse livro, ele termina, assim, distante de onde o filme terminou. Eu não conseguia enxergar uma forma em que a sequência fosse se encaixar tanto no filme quanto no livro. Me Chame Pelo Seu Nome, ele tem um capítulo a mais do que o que foi mostrado no filme. No livro, a gente fica sabendo aonde que o Oliver e o Hélio tá 20 anos depois do final que a gente vê no filme. Então eu fiquei meio confuso quanto como eles iriam conseguir contar uma história, fazer uma sequência de uma história que, enfim, a gente já sabe aonde os personagens estão. Então eu fiquei me perguntando, será que o Me Encontre vai ser uma continuação de uma história que parou 20 anos depois do que vimos no filme? A resposta é sim, mas não. Mais não do que sim. Porque o que acontece é o seguinte, no livro Me Chame Pelo Seu Nome, a gente tem um avanço de tempo no último capítulo, né? Como eu disse no outro vídeo, a gente tem um capítulo a mais nesse livro que não foi mostrado no filme. Basicamente, o Me Encontre, ele é situado nesse tempo que fica avançando no livro. Porque nós temos o final do filme e temos o final do livro. E esse livro, o Me Encontre, basicamente está entre os dois. Ele está entre o final do filme e entre o final do livro. Mas a parte que eu digo que sim, é porque o último capítulo desse livro, que ele é bem mais curto, ele se passa depois do final do livro. Temos um capítulo assim bem curtinho lá no finalzinho do livro Me Encontre, que a gente sabe mais ou menos o que acontece com o Oliver e com o Hélio após o que a gente já sabia que tinha acontecido no final do livro Me Chame Pelo Seu Nome. Mas falando sobre o livro Me Encontre, é muito importante falar sobre a estrutura do livro. Ao contrário do livro Me Chame Pelo Seu Nome, que é contado totalmente da perspectiva do Hélio, esse livro tem 3 perspectivas diferentes. O livro começa com a perspectiva do pai do Hélio, que tá indo visitar ele, se eu não me engano, em Roma. Ele acaba conhecendo uma mulher no trem e ele acaba meio que tendo um relacionamento com essa mulher, porque, spoiler, tá, gente? Eu não pretendo dar muito spoiler, mas eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem no livro, então se você ainda não leu e tem interesse de ler e não quer saber nada sobre o livro, eu recomendo que você não assista esse vídeo por enquanto. O que acontece nessa parte do pai do Hélio é que ele conhece essa moça no trem a caminho de encontrar o Hélio, e quando ele chega no destino, ele descobre que o Hélio não vai poder encontrar com ele. E ele acaba ficando com essa moça que ele conheceu no trem. E aí rola uma grande descrição de tudo o que acontece nesse encontro com essa mulher, até que, tipo, eles começam a desenvolver uma relação, ele vai conhecer o pai dessa moça. E, enfim, o primeiro capítulo desse livro, que é metade do livro, basicamente é sobre a relação do pai do Hélio com essa moça que ele conheceu no trem a caminho de ir visitar o Hélio. E assim, no final do primeiro capítulo, o Hélio aparece, né, ainda na perspectiva do pai dele. Eles têm meio que um encontro e assim, nesse encontro ele meio que relembra, né, da relação dele com o Oliver, assim, bem brevemente enquanto eles estavam passeando por Roma. Basicamente, esse primeiro capítulo do livro é mais sobre a perspectiva do pai
tendo uma nova chance de viver a vida, porque como vocês viram no filme, e quem lê o livro sabe, ele se arrependia muito de não ter feito coisas, por ter se negado a ter certas experiências. Então assim, a perspectiva que a gente tinha nele no filme e no livro é que ele era um cara meio que frustrado, sabe? Pelas coisas que ele não teve coragem de fazer. E esse primeiro capítulo do livro é basicamente ele tendo coragem de explorar coisas novas. Ele conhece essa moça que tem metade da idade dele, enfim, ele desenvolve uma relação com ela e apresenta ela pro Hélio, coisa e tal. Enfim, no primeiro capítulo é basicamente uma história sobre o pai do Hélio. Mas indo pro segundo capítulo do livro, a gente já volta pra perspectiva do Hélio. E nessa parte do livro a gente meio que acompanha o Hélio tendo uma relação com um cara bem mais velho que ele. De acordo com o próprio Hélio, esse cara tinha o dobro da idade dele. Na primeira parte do livro, o Hélio tava mais ou menos com uns 27, 28 anos. Na segunda parte, ele já tá com uns 32, 33. Porque já se passaram 15 anos desde o final do filme. Porque assim, eu ia lendo o livro meio que fazendo um cálculo mental pra saber onde tava no tempo, sabe? Na primeira parte, ele tá 10 anos depois do final do filme. Já na segunda parte, que é a perspectiva do Hélio, já se passaram 15 anos. O que, de acordo com a idade que ele tinha, né, que era 17, ele teria uns 32 ou 33 anos. Enfim, ele conhece esse cara enquanto eles estavam, assim, numa igreja, sei lá onde que eles estavam. Porque, enfim, esse livro faz muitas menções a coisas que a gente, assim, de menos cultura, por assim dizer, fica bem perdido. A certo ponto, você tá lendo um monte de palavra que você não consegue situar. Então, eles estavam, assim, meio que numa missa, num lugar que tava rolando uma música, eu acho que era, tipo, numa igreja. Ele encontra esse cara, assim, entre o intervalo, né, da performance que tava rolando lá, e eles conversam e começam a se conhecer. Enfim, eles passam a noite se conhecendo até que, enfim, eles se separam. Aí 2 dias depois, nossa gente, eu tô dando muito spoiler, mas eu não sei falar sobre o livro sem falar sobre o que acontece nele. Eles se encontram, né, nessa noite, nessa igreja e tal, aí eles têm uma noite, assim, super interessante, e a noite termina e ninguém sabe se eles vão se reencontrar ou não, até que esse cara vai atrás do Hélio. E nisso eles começam a desenvolver uma relação, assim, super intensa. A descrição desse relacionamento, o que acontece no período de uma semana é bizarro, porque dentro de uma semana ele já tá indo pra casa da família dos caras pra conhecer a vida dele, coisa e tal. Então, tipo, foi uma relação, assim, muito intensa e, como de costume, né, bem descritiva. Já no primeiro livro, isso era uma coisa bem marcante, sabe? Que é basicamente descrever tudo o que o personagem tá sentindo. Então, tudo o que o Hélio sente nesse relacionamento com esse cara mais velho, a gente sabe. Boa parte dessa segunda parte do livro é sobre essa relação dele com esse cara, mas mais pro final, quando eles já estão meio que, tipo assim, mais confidentes um com o outro, eles começam a falar mais sobre os relacionamentos passados. Então a gente meio que descobre que o Hélio ainda pensa bastante no Oliver, e esse cara, né, que é mais velho, mais experiente, sabe que o Hélio vai precisar enfrentar, né, o fantasma do Oliver pra poder seguir com a vida dele, e ele sabe que ele provavelmente não é o cara que o Hélio vai terminar, sabe? Tipo, ele não é o cara pro Hélio. Ele é uma relação, assim, que, tipo, foi muito intensa e muito positiva pros dois, mas foi uma coisa muito rápida e, tipo, meio que só uma experiência mesmo. Nessa parte do livro, meio que dá pra entender que, tipo, o Hélio precisa resolver as questões que ele tem pra resolver com o Oliver. E quem já leu o Me Chame Pelo Seu Nome sabe que nas partes que vai avançando no tempo, o Hélio vai atrás do Oliver nos Estados Unidos, eles têm uma conversa que meio que termina de uma forma, eu acredito, decepcionante pros dois, que eles meio que vê onde cada um está na vida, eles meio que se reconhecem, né, que tipo, o Oliver tá casado, o Hélio tá meio que seguindo a profissão dele, né, de artista. A impressão que fica nessa parte do livro, né, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, é que tipo, eles ainda querem que algo aconteça, mas eles sabem que esse algo pode nunca acontecer. Então foi mais um encontro pra ver como cada um tava, mas não pra reacender uma chama ou algo do tipo. E esse encontro meio que serve mais pra esclarecer as coisas pro Hélio, porque o Hélio tá indo atrás do Oliver pra meio que fechar um capítulo na vida dele, e o Oliver sabe que, tipo, ele nunca mais provavelmente vai poder voltar a esse capítulo que ele gostaria tanto de voltar. Enfim, a segunda parte do livro, nesse segundo capítulo, que é a perspectiva do Hélio, meio que termina levando ele pra esse encontro que aconteceu 15 anos depois, né? Esse encontro que eu tava falando até agora. E no final dessa parte do livro, no final desse capítulo, o Hélio e o namorado dele meio que entendem que o relacionamento deles está chegando a um ponto final, sabe? Que, tipo, a relação deles, mesmo tendo sido extremamente intensa, já tinha servido o seu propósito. Então a gente meio que deduz que o Hélio e esse cara acabam ali, que nada mais acontece após o final desse capítulo. Mas aí chegamos na terceira parte do livro. E assim como todas as partes desse livro, né, todos os capítulos desse livro, ele começa sem te deixar saber sobre quem você está lendo. Porque assim, a primeira parte do livro, né, que é a parte do pai do Hélio, a gente não descobre de cara que é o pai do Hélio. A gente tem que ler mais ou menos uma página, 2 páginas para descobrir sobre quem
a gente está lendo. Isso acontece também no segundo capítulo, né, que é a perspectiva do Hélio. A gente meio que precisa se situar na situação para ver sobre quem a gente está lendo, né, sobre a perspectiva de quem a gente está acompanhando a história. E isso acontece também no terceiro capítulo, né, que é o capítulo do Oliver. E o capítulo do Oliver foi o mais difícil de identificar qual perspectiva a gente estava acompanhando. Eu tava lendo meio que sabendo que era o Oliver, mas esperando a confirmação para saber que era o Oliver. E isso demora bastante nessa terceira parte do livro. Mas, enfim, a terceira parte do livro, né, é a perspectiva do Oliver. Se eu não me engano, uns 20 anos depois, após o final do filme, ele meio que fala, né, que já se passaram uns 20 anos depois, desde que ele conheceu essa pessoa, né, que ele menciona meio que o Hélio, assim, numa conversa de um jantar que tá rolando. Esse terceiro capítulo, na verdade, é todo sobre um jantar na casa do Oliver, na casa do Oliver e da mulher dele, porque eles estão morando em, se eu não me engano, New Hampshire. Eles estão tendo um jantar de despedida, que eles vão voltar pra casa deles, sei lá onde, que eu já esqueci. Eles estão tendo um jantar de despedida, você vai vendo as pessoas chegando nesse jantar, você vai meio que conhecendo essas pessoas até você saber pra qual jantar essas pessoas estão indo. E aí a gente descobre que é o Oliver e tal, e que todas essas pessoas que estão chegando e que estavam sendo descritas até então fazem parte da vida dele. E nesse jantar ele acaba conversando bastante com uma moça que faz parte de uma aula de yoga que ele faz parte, e com um cara que trabalha no mesmo departamento que ele em algum lugar da universidade, que toca piano. E essa terceira parte do livro é basicamente o Oliver nessa festa de despedida. Assim, tudo acontece nessa festa de despedida, porque assim, começa basicamente como uma festa de despedida e termina numa grande epifania. No final dessa festa, ele meio que tem uma epifania e percebe que ele precisa ir atrás do Hélio, ele precisa ir atrás dele, né, pra saber como ele está. E nesse jantar, que é bem interessante, na verdade, eu gostei bastante dessa parte do livro, ele meio que conta como, tipo, as pessoas entram na sua vida, causam um impacto e logo em seguida elas vão se tornar só uma memória, e bem em breve essas pessoas que até então faziam parte do seu cotidiano vão deixar de ter um papel na sua vida. Eu gostei bastante dessa parte do livro, e foi nessa parte do livro que eu comecei a visualizar um filme. Porque até então eu não tinha comprado completamente a ideia de ter uma sequência pro filme Me Chame Pelo Seu Nome. Tudo que eu li até então parecia mais uma grande adendo à história que a gente já conhece, do que de fato algo que tenha relevância para uma história que, enfim, né, possa ser contada num formato audiovisual. Nessa terceira parte do livro a gente vê a perspectiva do Oliver, né, sobre a situação deles. Aqui já se passaram uns 20 anos, já é perto do final do livro, né, do primeiro livro, e termina com ele meio que decidindo ir atrás do Hélio. Enfim, chegamos no último capítulo ou parte do livro. Eu não sei exatamente como dividir esse livro. Para capítulo ele é bem assim mal distribuído. O primeiro capítulo é muito grande, o segundo é mais ou menos, o terceiro já é menor e o último menor ainda. Então a gente chega na última parte do livro e a gente volta para a perspectiva do Hélio. Estamos agora vendo a história na perspectiva do Hélio após o final do livro. E assim, o final desse livro, né, o final do Me Encontre, é uma resposta definitiva para a relação do Oliver e do Hélio, eu acredito. O final do livro Me Chame Pelo Seu Nome meio que dá a entender que, tipo, eles precisavam ter essas vidas separadas para, enfim, né, se reencontrarem 20 anos depois e ter uma perspectiva melhor sobre a vida e sobre o que eles realmente querem para suas vidas. E no final desse livro, na última parte desse livro, ele meio que elabora melhor o que acontece logo após o final do primeiro livro. E é muito interessante essa última parte. Essa última parte do livro é a que mais lembra o livro anterior. Tem toda aquela coisa do Hélio adorando e idolatrando o Oliver. A gente vê muito pouco disso aqui nesse livro, tá, gente? Tem algumas menções do Oliver na parte do pai e na parte do Hélio, e do Hélio na parte do Oliver, mas não é nada assim tão descritivo quanto era no primeiro livro. Se eu entendi direito, a última parte desse livro acontece quase que no mesmo ano, ou até mesmo, né, naquele mesmo encontro que a gente viu no final do primeiro livro, né, no final do Me Chame Pelo Seu Nome. Então essa última parte do livro é uma continuação do livro, do primeiro livro, né, no caso. Eles meio que descrevem uma viagem, mas o importante é que eles estão voltando para aquela casa, né, a casa de verão que o Oliver passou lá no passado, lá nos anos 80, na Itália, coisa e tal. E eles estão voltando para aquela casa e meio que tentando entender como a relação deles ficam agora, né, 20 anos mais velhos. E nessa parte do livro eles discutem a questão deles finalmente estarem juntos, né, aparentemente eles podem ficar juntos, mas será que é isso que eles realmente querem, ou era só a noção de ficar juntos que, tipo, mantinha essa relação viva por todos esses anos, né? Que manteve essa relação viva por todos esses anos. Mas isso meio que é respondido logo em seguida, e a gente meio que tem uma noção de onde eles ficaram nessa questão. O livro termina basicamente com eles juntos, sabe? Eles estão em algum lugar, também não lembro aonde, gente, porque eu li esse livro de manhã e eu já esqueci.
Mas assim, eles vão pra algum lugar, eu não sei se era uma casa pra eles dois morarem ou só pra passar um breve período de tempo. Mas nessa parte, né, o Oliver meio que reconhecendo toda a importância que teve esse distanciamento entre os dois, né, todas as experiências que eles tiveram separados, agora ele não quer mais viver do passado. Ele não quer que o passado seja mais uma presença tão constante na vida dele. Essas experiências foram importantes, mas agora ele tá pronto para viver o presente. E aparentemente o presente é com ele. Mas e aí, eu gostei do livro? Assim, eu posso dizer que eu gostei, até que eu gostei. Não é um livro ruim, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ao meu ver, esse livro, né, o Me Encontre, é uma grande adendo à história que a gente já conhecia, que não necessariamente é necessário e precisava existir, mas eu posso dizer que não me incomoda de existir, sabe? Ele não agrega muita coisa ao que a gente já sabe, mas o que agrega eu realmente achei interessante. Mas agora respondendo a pergunta que eu nem sei se eu fiz, mas que pra mim é a mais importante, vai ter uma sequência do filme? Sim, gente, vai ter uma sequência do filme. Depois que eu gravei aquele vídeo, né, falando se precisava ou não de uma sequência do Call Me By Your Name, já foi confirmado que vai ter sim uma sequência do filme e que os atores já estão confirmados, né? O Timothée Chalamet e o Armie Hammer já estão confirmados na sequência. Então sim, vamos ver os atores voltando para esses papéis, né? E vamos ter mais um filme sobre essa história. Eu estou apreensivo? Estou muito apreensivo, sabe? Mesmo depois de ter lido o livro e até ter visto um certo potencial para um filme, eu sinto que pode ser um tiro que pode sair pela culatra, sabe? Um tiro no pé. Porque ao meu ver, nesse futuro filme que está para acontecer aparentemente, pode acabar virando, por exemplo, um Matrix 2. Quem assistiu Matrix, quem conhece a trilogia Matrix, sabe que o primeiro filme da trilogia é excepcional, né? E tipo, revolucionário em todos os sentidos que você pode imaginar. O primeiro filme tinha muita história, tinha uma história muito interessante e as sequências, né, foram basicamente um conceito mal desenvolvido, sabe? A ideia de continuar parecia interessante, mas a forma que foi continuado meio que bagunçou tudo. Como eu disse no outro vídeo, esse filme, né, o Call Me By Your Name, ele pra mim já é uma obra-prima, sabe? Eu acho que se você mexer ali, você pode sim estragar. E a forma como aquele filme acaba, gente, é fenomenal, sabe? É devastador, eu sei que, tipo, todo mundo queria ver um final feliz para aqueles dois personagens que finalmente conseguiram ficar juntos no decorrer do filme, e no final eles acabaram separados, e que coisa triste, não queremos um final assim, mas o final daquele filme é lindo demais, gente. Aquela última cena é pra mim incrível, eu amo a última cena daquele filme, e eu gostei tanto do filme pelo que ele foi, que eu sinto que eu não preciso de mais, sabe? Eu acho que a única forma que uma sequência poderia funcionar seria se, tipo, eles esperassem pelo menos uns 10 anos pra fazer essa sequência. Eu não consigo ver essa sequência sendo feito agora e dando certo. Pode ser que dê muito certo sim, que eu esteja completamente errado e quem sabe seja até melhor que o primeiro, o que eu duvido, porque sequências raramente superam o primeiro filme. Porque sei lá, eu sinto que para essa sequência funcionar como filme, a gente precisa sentir falta desses personagens. A gente precisa esquecer desses personagens para então a sequência chegar e lembrar a gente que a gente precisava desses personagens de novo na nossa vida. Aonde o filme parou, eu não sinto que esse é o caso. Então assim, se vai ter uma sequência, eu gostaria que fosse feita direito, sabe? E eu não sei se é o mais interessante a gente ter essa sequência agora com atores que não são compatíveis com as idades que eles deveriam ter no filme em questão, né? Nesse futuro filme que aparentemente vai acontecer, sim. Sei lá, né, gente? Vamos esperar pra ver. Assim como o Me Encontre, né? Foi uma incógnita pra mim até eu conseguir ler ele. Eu não sabia o que esperar. Vamos ver o que vai vir desse filme, né? Talvez venha uma coisa, assim, bem legal. Talvez a adaptação consiga transformar esse livro em algo, assim, bem diferente e inesperada pra mim até. Acho que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer sobre o livro Me Encontre. Foi um livro legal, eu gostei de ler. Tô ansioso / preocupado com o filme. Eu disse que eu não queria um filme e eu meio que ainda acho que não precisa ter uma sequência para esse filme, mas eu não vou mentir pra vocês. Quando eu tava terminando esse livro, eu falei, gente, eu quero muito ver essas palavras se materializar em algo visual, sabe? Pode ser que seja muito legal, vamos esperar pra ver, né, gente? Mas diz aí o que você achou do meu vídeo de review / comentando o livro, né? Porque, enfim, eu falei coisa demais nesse vídeo. Eu tô até com medo de editar esse vídeo de tão longo que vai ser, mas diz aí o que você acha, né? Você acha que precisa de ter uma sequência pra esse filme ou se já tá bom como está? Parte de mim gostaria sim de ver essas palavras se materializar em algo visual, mas ao mesmo tempo eu fico bem preocupado, porque pode não ser tão legal, sabe? Assim como o segundo livro não foi tão bom quanto o primeiro, pode acontecer da sequência do filme ser uma grande decepção, mas não vamos pensar nisso agora, não vamos esperar pelo pior, porque, enfim, de pior a gente já tem a vida real no momento, né, gente? Nunca se sabe, mas o que eu sei é que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.